Nesta semana, o ministro da Justiça e Segurança Pública entregou ao Congresso Nacional o projeto anticrime. Em 2017, para cada 10 servidores na ativa, já existem quase 9 aposentados. No quadro Rota Turística, conheça os atrativos turísticos de uma das maiores cidades do Brasil, São Paulo. Você vai acompanhar também a emocionante história da mulher que viveu 42 anos dentro de um hospital e hoje tenta sair de lá. O CNT Notícias SP está começando. Boa noite. O ministro da Justiça e Segurança Pública entregou nesta semana ao Congresso Nacional o projeto anticrime. O governo separou do texto a proposta que criminaliza o Caixa 2 em campanhas eleitorais. A solenidade de assinatura do pacote anticrime ocorreu a portas fechadas no Palácio do Planalto, apenas com a presença da alta cúpula do governo. As medidas foram entregues em mãos ao presidente da Câmara pelo próprio ministro Sérgio Moro. Aos jornalistas, o ministro explicou que a proposta original foi desmembrada em 3. As alterações na lei eleitoral serão encaminhadas por meio de projeto de lei complementar. E a tipificação do crime de Caixa 2 também foi separado das demais medidas que visam combater a corrupção, o crime organizado e crimes violentos. Segundo o Moro, o governo acatou o fatiamento do pacote a pedido dos parlamentares. Houve uma reclamação por parte de alguns agentes políticos de que o Caixa 2 é um crime grave, mas não tem a mesma gravidade que corrupção, que crime organizado e os crimes violentos. Então, nós acabamos optando por colocar a criminalização num projeto à parte, mas que está sendo encaminhado ao mesmo momento. Perguntado se o crime de Caixa 2 não é uma espécie de corrupção, o ministro disse que ambos são graves, porém há diferenças. E o que o governo faz, assumindo um compromisso na linha de fortalecimento institucional do Estado de Direito, é propor uma tipificação mais adequada do Caixa 2. Qual governo fez isso antes? Nenhum. Apesar de o ministro Sérgio Moro admitir que houve uma pressão de parlamentares para retirar do pacote anticrime a tipificação do Caixa 2, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nega ter tratado o assunto com o ministro da Justiça. Também contradiz Sérgio Moro ao afirmar que não existe resistência na casa para colocar em votação a criminalização de quem recebe dinheiro não declarado. O Caixa 2 a gente já votou em 2016, é um assunto que pode ser votado a qualquer momento. A gente já votou uma vez, a gente tem toda a condição de votar de novo. Junto, separado, do jeito que for. Mas o vice-líder do PR na Câmara confirma a resistência. Ele diz que a proposta de criminalização do Caixa 2 é polêmica, porque ainda não se sabe se seus efeitos seriam retroativos. A discussão não é tipificar como crime, a discussão é anistiar ou não o passado. Essa é a discussão que é o pano de fundo dessa história. E o governo precisa dialogar e encarar isso de frente. Alguns deputados até defendem a criminalização do Caixa 2 e dizem que é uma forma de se corromper, mas admitem que manter a proposta na lei anticrime poderia dificultar a aprovação de outras medidas em que há consenso e são emergenciais para reduzir a criminalidade no país. O estudo que vier para garantir a aprovação da melhor forma possível, sem desfiguração do projeto, é positivo. Logo, desmembrá-lo, fatiá-lo, foi uma decisão sábia. O ministro Moro ouviu realmente aquilo que o Congresso vinha dizendo. Idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Regras iguais para servidores públicos e políticos. A proposta da reforma da Previdência já está no Congresso. Ela foi apresentada esta semana pelo governo. Foi pelas mãos do presidente Jair Bolsonaro que a reforma da Previdência chegou ao Congresso. O projeto foi entregue com toda a formalidade aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. A proposta iguala as regras para trabalhadores da iniciativa privada e servidores, incluindo políticos. A idade mínima para aposentadoria será de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens no trabalho urbano e 60 anos para os dois no setor rural. O tempo mínimo de contribuição, que hoje é de 15 anos,
passará para 20 anos para homens e mulheres do setor privado e 25 anos para homens e mulheres do setor público. O tempo de transição para quem já está no mercado de trabalho será de 12 anos, com 3 regras. A primeira mantém o modelo atual, onde o tempo de serviço mais a idade do trabalhador precisa somar 86 pontos quando mulher e 96 quando homem. A diferença é que a partir de 2020 haverá acréscimo de 1 ponto para cada ano. A segunda regra exige a idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 para homens, com tempo de transição de 8 anos para eles e 12 anos para elas, sendo que começa com 56 anos para as mulheres e 61 anos para os homens. E a terceira regra de transição permite que quem estiver há 2 anos de completar o tempo de contribuição de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens tenha um pedágio de 50% a mais no tempo de trabalho. Assim, caso faltem 2 anos para o trabalhador se aposentar, ele terá de trabalhar 3, ou seja, 1 a mais para pedir a aposentadoria. Políticos eleitos depois da reforma terão as mesmas regras. Os atuais terão transição com pedágio de 30% do tempo que falta para se aposentar. Professores terão regras especiais. Para essa categoria, a idade mínima será de 60 anos e mais 30 anos de contribuição, sem distinção de gênero. O mesmo se dá com os policiais civis, federais, agentes penitenciários e socioeducativos. A idade mínima passará para 55 anos, homens e mulheres. O tempo de contribuição das mulheres será de 25 anos e dos homens, 30 anos. Ninguém ganhará mais que o teto da Previdência, que atualmente é de R$ 5.839. O governo mudou as alíquotas de contribuição, que serão diferentes de acordo com a faixa salarial. Na iniciativa privada, as alíquotas variam de 7,5% a 11,68%. No setor público, vão de 7,5% a 16,79%. A proposta enviada pelo governo ao Congresso prevê uma economia de R$ 1.160 bilhões em 10 anos aos cofres públicos. As aposentadorias dos militares não estão incluídas na proposta e devem ser tratadas em projeto próprio a ser enviado pelo governo em 30 dias. Segundo o Palácio do Planalto, isso ocorre porque as regras dos militares não estão incluídas na emenda constitucional que mexe no regime previdenciário dos trabalhadores civis. O governo tem a expectativa de aprovar a reforma da Previdência tanto na Câmara quanto no Senado ainda no primeiro semestre desse ano. Para tanto, o governo conta com o apoio dos aliados, entre eles o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que criou uma comissão especial de senadores para acompanhar a tramitação da reforma da Previdência na Câmara. E assim, quando o projeto chegar ao Senado, ele acredita que poderá acelerar a votação por já ter um parecer da comissão. A Câmara dos Deputados terá, na presença do Senado da República, uma comissão permanente de diálogo e de sugestões entre os líderes para que a gente possa dar celeridade a essa matéria. A seguir, o levantamento mostra que estados já têm mais da metade dos servidores aposentados. Mais detalhes em instantes. Um estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas mostra que em 2017, para cada 10 servidores na ativa, já existem quase 9 aposentados. Os dados do Instituto mostram que pelo menos 5 estados já gastam mais com a aposentadoria de servidores do que arrecadam em contribuições. A pior situação é do Rio Grande do Sul. Em 2017, para cada 100 servidores, o estado tinha 162 inativos. Em situação semelhante estão Minas Gerais e Rio de Janeiro, 2 estados que já não conseguem manter nem mesmo o pagamento de salários. A pesquisadora responsável pelo estudo diz que a tendência é piorar as contas públicas e, com uma arrecadação insuficiente para o pagamento de benefícios, vai faltar recursos para gastos como saúde, segurança e educação.
Essa situação é alarmante quando a gente olha para os gastos de pessoal dos estados. Além dos números, a publicação traz sugestões de medidas a serem adotadas para resolver o problema fiscal a longo prazo. Entre elas estão a criação do Conselho de Gestão Fiscal, que tramita há 18 anos no Congresso e daria maior autonomia a governadores e prefeitos, uma reforma tributária que acabasse com a guerra fiscal do ICMS e, finalmente, a reforma da Previdência, que, segundo o Instituto, é o nó da gravata dos governos estaduais. 15 dos 24 estados que têm regime previdenciário próprio fecharam 2018 com um buraco estimado em mais de 70 bilhões de reais. Para ajudar a pagar essa conta, os contribuintes tiveram que bancar mais de 40 mil reais para cada aposentado ou pensionista dos regimes estaduais. Este economista lembra que parte do problema dos estados também está nas isenções fiscais que são concedidas e alerta que não dá para buscar uma saída única para todas as unidades da federação. Mas ele também concorda que é preciso corrigir distorções na Previdência. O ajuste, do ponto de vista das aposentadorias, inegavelmente é algo que precisa ser feito. Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC aponta que micro e pequenos empresários estão otimistas com relação à economia do Brasil no começo deste ano. Em janeiro, o indicador que mede a confiança no mercado, que vai de 0 a 100, alcançou 65,7 pontos, maior número desde 2015, quando a série histórica teve início. Em janeiro de 2018, o aumento foi de cerca de 20%. Esta é a sexta vez que o indicador fica acima de 50 pontos. Unicamp ganha novo centro de pesquisa em petróleo. O objetivo é buscar melhores soluções para otimizar a produção desta substância. Desde o início de janeiro, a administração municipal informou que os exames seriam suspensos em razão da falta de materiais para a coleta de sangue. A partir de então, apenas os casos de emergência estão sendo atendidos nas unidades. Segundo a Prefeitura, a previsão para o retorno dos exames de rotina é na próxima segunda-feira. A Prefeitura informou ainda que a suspensão aconteceu por causa de problemas com o fornecedor de frascos para os exames. Daqui a pouco, São Paulo é a cidade da diversidade e também do turismo. O quadro Rota Turística te mostra o lado turístico da capital paulista. A gente volta já. A capital paulista é conhecida por ser o coração do Brasil. Lá, tudo funciona por 24 horas e a diversidade de grandes empresas faz com que o local seja famoso por todo o país. Mas São Paulo não vive só de trabalho. Por lá existem muitos pontos turísticos que valem a pena ser visitados. Além de museus e parques, São Paulo ainda conta com avenidas e bairros famosos. Conheça melhor este lado turístico da capital paulista no nosso quadro Rota Turística. A cidade que não dorme. Assim também é chamada São Paulo, capital considerada coração do Brasil. É aqui que tudo funciona por 24 horas e onde a diversidade pode ser vista em todos os cantos. São Paulo é gigante e contém inúmeros atrativos, parques, museus, bairros e avenidas famosas. Os turistas que visitam São Paulo saem satisfeitos por ter conhecido tanta coisa nova. Para começar um bom roteiro por São Paulo, a dica é visitar um dos principais cartões postais da cidade, a Avenida Paulista. De metrô, a viagem até aqui é rápida, mesmo saindo de um ponto distante da cidade. Chegado na avenida, o Museu de Arte de São Paulo, mais conhecido como MASP, é a primeira grande construção que chama a atenção de visitantes. Depois, o prédio da Fiesp, o Bradesco Prime e o prédio do Tribunal Regional Federal. São construções distintas, mas todas elas, juntamente com as demais presentes na avenida, mostram a cara de São Paulo, que é a cidade de concreto com muitos prédios. Além da Paulista, São Paulo possui muitas avenidas famosas e com diversos prédios comerciais de grandes empresas.
Mas não somente de concreto vive São Paulo. Por aqui também existem parques, com flores e muito verde. O Parque Vila Lobos, por exemplo, além de conter uma imensa área livre com plantas e lugares para fazer um piquenique, ainda conta com uma biblioteca dentro de sua estrutura, que encanta qualquer um. Afinal, nada melhor do que passar uma tarde de domingo lendo um bom livro debaixo da sombra de uma árvore em um dos maiores parques de São Paulo. Além dele, existe também o Parque Ibirapuera, onde muita gente vai passear de bike, patins, skate ou a pé mesmo. Também tem o Horto Florestal, o Zoológico de São Paulo e mais parques em todos os cantos da cidade. Para os fanáticos por compras, a Rua 25 de Março é o lugar ideal. É o maior centro de compras da capital paulista, muito famoso por conter de tudo. Desde as famosas lojinhas de bijuterias, brinquedos, objetos de plástico e diversas outras opções de mercadorias para todos os gostos. Aqui perto fica também o Mercadão de São Paulo, outro ponto muito famoso na cidade. Além da variedade de barracas de frutas, aqui também pode ser encontrado o tradicional pão com mortadela. Quem nunca ouviu falar dessa delícia de São Paulo, não é mesmo? São muitos os atrativos para conhecer em São Paulo. Um único dia na cidade não permite que o turista conheça nem metade das atrações que a capital paulista oferece. E olha que não falei dos museus, porque são muitos. Tem a Pinacoteca, o Museu do Futebol, Museu da Língua Portuguesa, Museu Catavento e mais uma diversidade de museus, com histórias e culturas distintas. Conhecer São Paulo exige ao menos alguns dias livres, porque a cidade é gigante e possui uma grande diversidade de lugares para visitar. São Paulo, a cidade que não dorme, é também a cidade das atrações. Finalizando a sequência de filmes com indicações ao Oscar 2019, trouxemos hoje o longa Pantera Negra, primeiro filme de herói indicado à principal categoria do Oscar, melhor filme. Me diz uma coisa. O que você sabe sobre o Wakanda? Para os fãs de filmes de heróis, Pantera Negra é uma ótima pedida. Com uma indicação significativa ao Oscar, o filme promete conquistar a todos. O longa conta a história de T'Chaka, que após perder o pai, retorna para a tribo onde é príncipe, em Wakanda. Mas, junto com o seu retorno, o reencontro com seu principal inimigo coloca em risco sua reputação e seu destino como rei de Wakanda. Pantera Negra, como T'Chaka passa a ser chamado, conta com a ajuda de amigos e de seu grande amor, Nakia. Juntos, todos eles vão lutar para vencer Ulisses, o inimigo de Pantera e de toda a tribo. Quem será que vai vencer essa batalha? Com um bom coração. E é difícil para um bom homem ser um rei. A seguir, conheça a história da artista Eliana Zag, que desenvolveu paralisia infantil e depois de 42 anos tenta sair do hospital. A gente volta em um minuto. Na última reportagem da série especial sobre o rugby, você vai conhecer mulheres que vencem mais que os adversários em campo, vencem também o preconceito. Elas mostram que estão longe de ser o sexo frágil e provam toda a sua força na disputa pelo esporte e pelo empoderamento feminino. Conquistando espaço na base da força, elas ainda esbarram em um adversário muito difícil, o preconceito. Lilian, Kátia e Larissa fazem parte da equipe feminina do Piratas Rugby de Americana e, por serem mulheres em um esporte de alta intensidade de contato, enfrentam muitos obstáculos também fora de campo. Por conta desse preconceito, a gente precisa de um suporte, porque geralmente se tem um homem e uma mulher para treinar e tem filhos e casa, geralmente a mulher que acaba abdicando para a função do homem treinar. Então, dificilmente a gente vê parceiros apoiando as mulheres.
Então, nós temos essa dificuldade de conseguir meninas para jogar para a gente por questão do dia a dia mesmo, de relacionamento, que quem acaba abrindo mão é sempre a mulher. A esteticista Kátia conheceu o rugby por meio de uma reportagem. Quando soube que o esporte é para todos os biotipos, resolveu começar a treinar com o intuito de emagrecer. Mas o que ela não sabia é que a maior disputa não seria dentro das 4 linhas, mas sim dentro de casa. Eu lutei bastante em casa, eu tenho uma filha de 13 anos e uma de 4, então uma família muito preconceituosa mesmo nesse sentido, né? Eu não podia porque eu era casada, eu não podia porque eu tinha filhos, né? Então, e principalmente por ser mulher, né? O pessoal acha que não é um esporte para mulher. Que hoje eu sou separada porque a pessoa me falou, você vai continuar jogando, então a gente vai separar. Eu falei, ok. Eu optei pelo esporte, perdi os quilinhos que eu tinha, né? E sou feliz. As minhas filhas também curtem o esporte, treinam junto e a gente é feliz assim. E as histórias se repetem. A inspetora de qualidade Larissa, que treina rugby há 7 anos, enfrentou o receio da mãe. De início, minha mãe não gostava muito, porque é muito contato, medo de se machucar, né? Sempre tem. E sempre tem aquele receio, né? É um esporte muito violento, é praticado por homens, mulher não deve fazer isso. Mas, hoje em dia, ela é tranquila, até apoia. Quem vê as jogadas mais agressivas nos jogos de rugby pode até pensar que as mulheres são café com leite no esporte. Mas a realidade é que dentro de campo essa expressão não existe e a disputa é de igual para igual. Durante um ano, o time feminino ficou sem técnico, então nós treinamos junto com o juvenil e o masculino. Então isso ajudou muito na evolução do time feminino, em questão de agilidade, em questão de força. Hoje, todos os jogadores, independente da modalidade, independente do sexo, são parceiros, estão juntos para poder difundir e jogar rugby. União que existe também entre os times femininos. Isso porque é difícil conseguir atletas dispostas a participar das equipes em campeonatos. É quando o amor pelo esporte conecta e dá força para vencer todos os obstáculos. A união do rugby, a paixão por esse esporte faz com que os times femininos eles se solidarizem. Então, quando algum time não está completo, nós emprestamos jogadoras e vice-versa para outros times. Então, eu tive o exemplo do ano passado, ter a oportunidade de jogar para 5 times diferentes. O rótulo de que mulher é um sexo frágil realmente não combina com elas. A verdade é que juntas, as atletas de rugby são muito mais fortes. É uma luta constante, principalmente por ser mulher, né? Então, assim, a gente vê cada vez mais a união, cada vez mais buscando juntas, porque vai ser bem para todo mundo, né? Se a gente unir forças, a gente consegue. Você vai conhecer agora a história de Eliana Zaghi, artista plástica que vive há 42 anos no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Diagnosticada com poliomielite ainda quando criança, ela teve o corpo paralisado. Hoje, seu sonho é morar em uma casa e sair do hospital. Confira. Você já parou para pensar como seria não poder levantar da cama todos os dias e só ver paredes brancas e, no máximo, o topo de prédios e copas de árvores? A Eliana sabe muito bem como é este sentimento. Diagnosticada com poliomielite com 1 ano e 9 meses, Eliana perdeu os movimentos do corpo todo. Na época, os pais não vacinaram a menina, fazendo com que ela contraísse a doença. Quem estava dando a vacina falava que não podia vacinar crianças com febre e garganta inflamada. E daí, como toda vez era a mesma coisa, fui me agravando, a situação foi se agravando, ninguém sabia o que eu tinha, até que um dia fez o exame da espinha, né, o líquor espinhal, e constatou poliomielite. Eliana passou então a morar no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Lá foram realizados os procedimentos necessários para que pudesse ser bem cuidada. Eliana precisou realizar a traqueostomia, na qual até hoje conta com a ajuda de um respirador artificial. No hospital em que passou 42 anos da sua vida, Eliana aprendeu a ler, escrever, além de outros ensinamentos que leva para a vida toda. Lá eu aprendi a ler, escrever, pintar, mexer no computador, celular, virar livros, revistas, cadernos e a ser gente, né?
Eliana sempre sonhou em sair do hospital e viver uma rotina dentro de uma casa. Este sonho chegou a ser realizado, mas por pouco tempo. Em dezembro do ano passado, um amigo da artista decidiu levá-la para morar em sua casa. Mas há poucos dias, uma triste notícia. Por conta da falta de aparelhos, Eliana precisou retornar ao hospital. Mas, no curto tempo em que ficou na casa do amigo, a artista se desenvolveu tanto no âmbito profissional quanto no âmbito emocional. Além disso, através da venda de seu livro intitulado Pulmão de Aço e de suas pinturas que faz com a boca, Eliana manteve toda a estrutura e as enfermeiras. Preciso trabalhar porque é isso que vai também gerar um sustento para mim. Então eu preciso fazer também a Eliana profissional continuar. E essa mesma vontade que move a artista a querer cada vez mais ir atrás de seus sonhos foi a mesma vontade que tocou o coração de Lucas, o amigo que a acolheu em sua casa. Eles se conheceram online em um grupo de apoio virtual. E neste tempo, a admiração pelas qualidades da amiga só aumentou. Determinação, ousadia, cumplicidade e inteligência. São as coisas que eu mais admiro nela. E ela é uma amiga ímpar, né? Ela é aquela amiga que sente. Você olha o olho dela, você entra dentro do oceano do olho dela e você se sente aconchegado, se sente acolhido. Agora, Lucas tenta trazer Eliana de volta para sua casa. O que impede é a falta de 2 aparelhos de respiradores artificiais. O custo de cada um deles é de R$18 mil. E por ser inacessível no momento, a artista continuará no hospital até conseguir os equipamentos. Enquanto isso, Eliana ainda sonha com uma vida fora do hospital e acredita que com uma mente aberta, qualquer pessoa pode voar longe. Com o pé ou com a boca, você é útil. Não há limitação. A limitação está na sua cabeça. Essa é a pior deficiência que o ser humano pode ter. Não adianta estar todo esguio, todo, arrumadinho, se dentro de si não dá. Eliana está fazendo uma campanha de doação de fundos para ajudar na aquisição dos respiradores. Para colaborar, basta realizar um depósito na conta da artista. Os dados estão aparecendo na sua tela. O CNT Notícias SP fica por aqui. Obrigada pela companhia e um ótimo início de semana para você. Até mais!